Oi, gente, estamos aqui para mais um Ai Papo Reto e eu estou com uma convidada muito especial que vocês pediram muito, que é a crush do fandom, que é a Larissa Honorato. Larissa, eu já quero te apresentar e quero que você se apresente para quem está vendo esse podcast hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Larissa Honorato. Conheço alguns de vocês me conhecem também. E vamos lá, tô animada pra nossa conversa. Larissa, eu quero começar essa conversa falando quem é você. Se apresenta para o pessoal. Como você começou a trabalhar com a arte, né? E de onde você veio. Então, eu comecei como atriz. Desde pequenininha eu trabalhava como atriz. E aí trabalhei como atriz, assim, de 1 ano e 7 meses. Foi quando eu fiz Laços de Família, nenenzinha. Aí dei um tempo, fiquei só com foto, como modelo também. Aí depois, mais velha, voltei a fazer uns trabalhos. E fiquei trabalhando como atriz até uns 19 anos, mais ou menos. Tá mais um pouco, talvez 21. Mas nisso eu já fazia faculdade de cinema, que eu me formei como atriz e aí eu queria fazer uma outra faculdade, né? Alguma coisa que pudesse me dar uma base conjunta, assim, pra, enfim, até poder, de repente, trabalhar paralelamente. Aí, na época, eu fiquei em dúvida entre psicologia e cinema. E aí, fiz cinema. Aí na faculdade de cinema que me virou essa chavinha, eu comecei a ter várias crises existenciais, tipo assim, gente, mas será que não era isso? Então, não era atriz, era pra ser tipo voltado por trás das câmeras. E eu me apaixonei muito fazendo a faculdade, enfim. Já sempre gostei muito de cinema em si, né, da história de cinema, sempre fui muito interessada. E tem tudo a ver, né, com o ofício do ator, então já estava tudo ali interligado. Mas na faculdade de cinema que eu descobri, assim, esse outro lado e acabei me, me direcionando mais pra lá do que pra ser atriz de fato, né? E aí, tô aí no ramo atualmente. Você falou de Laços de Família, que foi onde você começou. Como você entrou tão nova numa novela da Globo, assim? Então, quando eu era pequenininha, eu era muito, assim, sei lá, espontâneo. Eu ia com todo mundo, sorria pra todo mundo. A minha mãe, tipo, sempre teve muita facilidade comigo no quesito lidar com pessoas, né? Eu era muito dada, né, como chamo. Aí as pessoas falavam, nossa, ela é toda sorridente, não sei o que, bota ela numa agência e tal. Aí a minha mãe falou, será, cara, será? Mas ela gosta, isso toda vez que tirava foto, eu largava um sorrisão e tal. Aí ela falou, vou tentar. E a minha mãe também já gostava disso, assim, ela já gostava dessa coisa de, atriz, ela é apaixonada por novela, então falou, ai, será? Então vamos lá. Aí ela foi comigo, me deu todo o apoio, me deu toda a estrutura lá no começo, e aí, de cara, assim, acho que foi meu primeiro teste foi pra Laços de Família. Aí minha mãe, nervosíssima, foi comigo. Isso tudo eu tô falando ela que me contou, tá? Tipo, Você era muito eu não nova! lembro de absolutamente Você era muito nada. nova, não dá Nada, pra não lembro de lembrar. nada, 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 nada. Aí ela foi, me levou no teste. E aí eu passei. E aí, assim, ela recebeu a notícia em casa, ficou em choque, aí passei. Só que nisso, assim, fiz a novela e depois minha mãe pensou assim, cara, vamos dar um tempo pra ela criar, assim, algum tipo de consciência, né, das coisas. Não colocar ela pra sair trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, ela deu um tempo. Eu fiquei só tirando foto que eu realmente gostava. E aí voltei a atuar depois com 7 anos. Aí fiz o filme do Didi, Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, com 7 anos. Então, fiz uns trabalhinhos legais quando eu era nova, eu gostava muito, me divertia muito. Mas foi assim. Então, do filme do Didi, você lembra? Lembro E do como que Didi, foi essa sim. experiência, assim, de gravar com o Didi, com aquele monte de criançada, como que foi? Cara, muito divertido, né? Assim, era filme infantil. Então, pronto. Era palhaçada o tempo inteiro. Era, assim, crianças que eu já conhecia de fazer teste comigo. Então, a gente criou uma amizade ali. E eu lembro que quando eu fiz, assim, o teste, tiveram várias fases, né? Aí eu fui pra final e tal. Quando eu passei, eu fiquei assim. Eu lembro que eu
chorava de alegria. Eu tava muito feliz, filme do Didi, meu Deus, não sei o quê. E tinham muitas cenas de brincadeira, né? No próprio filme tinha muita cena de brincadeira. Então a gente escorregava pra lá e pra cá, era guerra de travesseiro. Isso no próprio filme tem. Então, cara, muito divertido. Eu nem sentia que eu tava trabalhando, de fato. Que é pra ser, né? Que eu era uma criança. Então, assim, sempre... Todos os trabalhos que eu fiz na cidade era sempre muito divertido. E eu sempre gostei muito de estar em set de gravação. Sem essa responsabilidade do trabalho em si também, né? Tinha... Lógico que tem, né? Não tem como dizer que não, porque você vai a teste, você recebe nãos, e você fica, de certa forma, com uma pressão ali de estarem te avaliando de alguma forma, né? Mas eu sempre tive um suporte muito, muito incrível da minha mãe, do meu pai, então não tive problema com relação a isso, mas quando era de fato trabalhar, quando criança, normalmente os trabalhos que chamam são voltados, né, para a área infantil. Eu até cheguei a fazer outros trabalhos que não eram infantis e tal, mas sempre era divertido. Eu sempre estava acompanhada da minha mãe, então... E eu gostava muito, né, da energia do set já, desde nova. E como era você na escola? Na escola... Cara, assim, eu era aquela aluna mediana. Eu nunca reprovei, mas também nunca... Quer dizer... Passou com 10. Nunca... Não, passar com 10 eu até passava em algumas matérias, sabe? Não com 10, mas assim... 9,5! As matérias que eram boas. Inglês... E todas voltadas para áreas de humanas. Tipo assim, sociologia, filosofia, história da arte, que no meu colégio tinha história da arte. Aí, o que mais? História, assim, tinha matérias que eram muito boas e outras que eram mais difíceis mesmo, assim, as matérias mais difíceis. Mas eu era muito boa. Agora, matemática, física, química, nossa. Aí eu ia pra recuperação e tal, mas até o ensino médio eu passei direto. Então, eu era aquela aluna mediana, aquela aluna que não dava muito trabalho... Mas também conversava pra caramba, enfim, nada extraordinário. E como que você juntou os dois? Trabalhar, você trabalha desde muito nova, com a escola? Isso é interessante. Toda escola que eu entrava, minha mãe falava, né? Então, ela é atriz, ela trabalha, eventualmente ela vai precisar sair mais cedo de uma aula, ou enfim, existe a possibilidade de vocês serem flexíveis com relação a isso, de repente, se ela precisar fazer uma segunda chamada, né, de uma prova, alguma coisa assim. Aí, os professores sempre, na minha escola, eles sempre foram muito... Eles me acolhiam muito, né, com relação a isso. E eu não acabei não sendo tão prejudicada, porque o horário de trabalho para menor de idade é voltado para pensar nisso também. São menos horas de trabalho e tem que levar em conta que não pode ser dependendo de não sei quantos mais dias na semana. Então, tipo assim, era tudo também pensado pra eu estudar. Mas eu abdicava de muita coisa, assim, tipo... eu tava trabalhando e aí eu tinha também que estudar. Então, às vezes, o horário que eu ia brincar, eu tava lá estudando. Então, eu abdicava de algumas coisas. Mas eu gostava e se precisasse de apoio, assim, dos professores, eles super me ajudavam. Então, foi tranquilo. E o que foi fundamental nessa trajetória do ensino médio, que você falou que queria ser psicóloga também, pra você falar, não, vou decidir mesmo pelo cinema e vou seguir essa carreira e em vez de seguir a psicologia? Então, eu nunca cheguei a pensar em ser psicóloga. Eu pensei na possibilidade de fazer psicologia na época que eu fazia né? Eu tava me formando como atriz. E aí tinha algumas aulas que tinham uma pegada mais de psicologia, de psicanálise e neurolinguística, essas coisas que, como ator, é importante estudar. Então, eu lembro que eu me interessei muito por uma aula e de um professor incrível também, o Demor, na época. E aí, eu lembro que eu fiquei assim, cara, de repente eu faço psicologia, porque eu gostei disso. E sempre me disseram, Larissa, você ia ser uma ótima psicóloga. Que, assim, eu sou sempre aquela amiga que vão me procurar pra dar um conselho, pra ouvir, não sei o quê. Eu sou ótima em dar conselho, né? Ouvir, que às vezes... A minha vida tá uma bagunça, mas os conselhos ouvir os meus conselhos, né, que é difícil fazer... Mas, enfim, aí eu falei, cara, de repente eu faço psicologia, deve me ajudar como atriz, enfim. E tem sempre aquela coisa de você trabalhando na arte, você precisa pensar num plano B. Porque nem sempre, é óbvio que você nunca tem que desistir. Mas nem sempre é suficiente, nem sempre a arte vai dar pra você se sustentar, dependendo do ramo que você quiser seguir.
Então eu pensei, cara, de repente fazendo psicologia eu posso ter um plano B, ou enfim, Uma segunda opção uma do segunda que opção. fazer. Aí, beleza. Só que aí fazendo, enfim, botando na ponta da letra, eu falei assim, cara, eu gosto muito de estar em set de gravação. Eu acho que psicologia talvez me dê uma base, sim, como atriz, mas eu acho que não era isso. Eu senti que não era isso. E aí comecei a pesquisar, né, faculdade de cinema e tal. Aí me interessei, eu falei, cara, acho que eu vou por aí. Que também não deixa de ser uma segunda opção, se for o caso. Eu achava que poderia caber, eu poderia ser atriz e dirigir, ser atriz e fazer alguma outra função, ser produtora, enfim. Aí foi assim que eu escolhi. Aí fiz cinema. E como você entrou na pontuação? E como você virou assistente de direção, como você é hoje? Então, é, é muito doido, porque assim, eu não entrei como assistente de direção, né? Eu entrei como operadora de áudio. Eu operava o boom. E aí tem uma amiga minha que vocês devem conhecer também, a Dominique. A gente é amiga de infância e, assim, por coincidência, eu juro pra você, por coincidência, os pais dela são... A mãe dela, né, é atriz. E Que legal. aí ela sempre viveu também em set de gravação por conta disso. E ela sempre se interessou na área de cinema. E aí ela tava pegando os trabalhos, né, em cinema, tava estudando também. E aí ela foi. Alguém falou com ela, indicou ela pra entrar na pontuação como técnica de áudio. Ela falou, cara, eu tô precisando de uma assistente. Eu sei que não é a sua área, não é o que você entende, mas eu confio muito em você como um profissional. Enfim, a gente tem uma relação muito boa, então eu acho que, enfim, com os seus conhecimentos que você já tem do básico, assim, né, tendo feito a faculdade, eu posso te ensinar a operar, enfim, você vai estar lá só pra me dar O apoio um e me apoio, ajudar no um que é necessário. quebra-galho, sim. Aí, aí eu fui e amarradona, sabe? Tipo assim, não era exatamente, não era o que eu queria, né? O departamento que eu queria. Mas eu gosto de estar no set independente, sabe? Então eu vi uma oportunidade, uma possível oportunidade. Na época eu não tava tendo trabalho nenhum, assim. Isso Eu foi tava. quando, mais ou menos? Foi ano retrasado, né? Não, ano passado. Ano passado. A gente estava saindo da pandemia, Isso. meio da pandemia, meio ainda não, no Foi em finalzinho da pandemia. maio do ano passado. Aí, aí, assim, topei e eu fui, eu tava, assim, com pouquíssimo trabalho, não tava tendo muitas opções. Eu falei, cara, eu não posso desperdiçar, enfim, a gente tem que agarrar as oportunidades, agarrar as coisas. Aí, fui com ela, aí eu fiz a primeira temporada como assistente de áudio. Aí, pro especial de Natal, eu falei, né, assim, eu falei assim, cara, vou ver um jeito de eu ir me chegando aí no departamento de direção. E assim, já tinha me dado muito bem com as meninas, com a Pri, com a Nath. E elas gostaram muito, a gente teve uma dinâmica muito boa de trabalhar em si. E eu comentei com elas, né, que eu tinha feito faculdade de cinema, que eu tinha interesse em trabalhar na área de direção, enfim, a gente conversando, né, porque a gente convive muito quando tá no set. Aí, é, no especial de Natal, eu mandei uma mensagem pra Pugliese, assim. Eu falei assim, cara, vou mandar uma mensagem, não custa nada. Falei assim, ó, se você tiver precisando de assistente de direção, eu sei que eu fiz áudio e tal, mas a gente já conversou e tal, se tiver precisando de assistente de direção, eu tô aí. É de fato a área que eu quero, é a área que eu estudo. E aí ela falou, cara, eu realmente estou precisando, então vamos lá. Aí falou com o Nath, ele falou com o Rodrigo e eles toparam e curtiram a ideia. E, e aí fiquei já de assistente de direção no especial de Natal e foi muito bom, deu muito certo, deu um match assim, que a gente trabalhou muito bem. E aí já agora pra segunda temporada, elas falaram, cara, fica com a gente. Só vai. Fica com a gente, gostou muito. E eu também gostei muito de trabalhar com elas, aí a gente continuou. E qual foi a dificuldade que você viu do especial de Natal para essa segunda temporada sendo assistente de direção? Tá. Então, eu acho que o principal é a quantidade de coisa pra gravar. O especial de Natal são 4 episódios. E, assim, uma temporada inteira é muito mais coisa pra gravar.
muito mais tempo, enfim, a história se desenrola muito mais, então são muitos detalhes mais, e quanto mais complexa a história vai ficando, mais detalhes ainda, aí a gente teve mais elenco, né, enfim, tipo, coisas que vocês conseguiram ver também sentindo no backstage, né, por trás das câmeras, às vezes assistindo as lives e tal, vocês conseguiam ver um pouco, caramba, como é difícil, né, e tal, nossa, quanto tempo que demora pra gravar, nossa, quanta coisa. E realmente, do especial de Natal foi muito mais tranquilo. A gente se passou basicamente tudo na Casa Valu, e ali com o elenco, só o elenco principal, né? Então não teve tanta dificuldade assim. Teve dificuldade, sempre é um desafio, mas a segunda temporada vem aí. Vem aí. Vem aí. Tá chegando. E como é viver esse BBB Valu, assim, de estar todo mundo junto, todo mundo tomando banho, esperando o outro pra tomar banho, todo mundo comendo junto, como é essa experiência? Cara, é uma loucura. Tipo assim, é uma loucura mesmo. Porque a gente dorme, descansa, socializa onde a gente trabalha. Então, assim, por um tempo, chega a ser até muita coisa, né? Às vezes você acorda e só não quer olhar pra cara da pessoa. Só quer um tempo sozinho. E não existe um canto daquela casa, por imensa que seja, que não tenha ninguém. Não tem ninguém, impossível. Aí... Mas, enfim, mesmo com tudo, é muito, muito legal, porque a equipe é todo mundo muito amigo, sabe? Quer dizer, nem todo mundo a gente já conhecia antes, mas todo mundo se tornou amigo, já conhecia de algum lugar. Então, é sempre muito leve, e eu dividia quarto com a Dominique e com a Reis e com a Buyara, então, assim, não tinha o que falar do quarto que eu tava, porque tinham quartos, assim... Da casa inteira, que às vezes era o mesmo quarto que a pessoa estava dormindo, era o quarto onde ficava o equipamento. Então, assim, era um tumulto. Então, eu fui privilegiada de ter ficado no quarto das protagonistas. Muito privilegiada. Tive mesmo. Mas, e é isso. E aí também tem o fator bônus de você já acordar e não precisar, tipo, se locomover até um lugar. Então, você já acorda ali próximo de começar e aí tá de boa. Mas é muito divertido. É muita palhaçada, termina de gravar, a gente senta, toma um vinho e conversa. Então, a gente conseguiu também criar uma amizade fora, né, do set, que às vezes não é muito possível se é aquele set de estúdio. Você vai, chega, grava e embora. Vira uma família, na verdade. Vira total. Vira a família Valu, não é só... Vira total. Só elas, é todo mundo. Exatamente. E quais foram as dificuldades que você enfrentou para chegar onde você tá hoje? Cara, eu acho que abdicar de muita coisa. Assim, eu acho que todo mundo que trabalha com arte vai enfrentar isso em algum momento, que é você tá sempre pensando assim, lembrando por que você faz isso, porque você não vai desistir daquilo, sabe? Porque são diversos fatores que dificultam, né? Trabalhar com arte no recorte que a gente tá, né? Então, além de todo o emocional que você tem que ter, né? Porque é muita crítica, é muito você não levado a sério, é muito você bater sempre... às vezes você sente que você tá batendo com a parede, com a testa na parede... E não dá certo. Então, assim, você tem que ter uma perseverança muito grande e abdicar de muita coisa também. Então, eu acho que tudo isso gera, né, muitas emoções que eu também, que, tipo, comecei a passar por isso muito cedo, né? Então, eu tive esse caminho, assim, que é até... muito, muito legal de lembrar e pensar, né, como era antes e como é agora, mas abdiquei de muita coisa e realmente não desisti. É um processo muito de determinação de você com você mesmo, sabe? E tá pronto pra crítica, cara. É um ramo que tem, é incrível, só quem trabalha com arte sabe, mas é um ramo que tem muito ego. Então, cara, não adianta. Vai ter alguém que vai querer
Ser melhor. pisar em você, que vai querer te passar a perna, ou que vai querer te criticar, que vai te dizer coisas horríveis, enfim. Isso acontece. Então, você tem que ter uma cabeça muito forte para você se manter no caminho. Senão, você se desvirtua ou desiste e nunca vai conseguir chegar onde você sempre quis. Então, todo esse monte de coisa aí. E são coisas que quem trabalha com arte já passou, se não passou, vai passar. E é uma coisa que não tem como fugir, infelizmente. Assim, Sim. Eu creio que a arte tá aí, a gente tem que apreciar a arte sempre. Sim. Mas os bastidores da arte a gente não costuma ver. É. Quem tá por fora não vê o quão difícil é pra você estar ali. Quantas vezes você deixou de sair com seus amigos porque no outro dia tinha gravação cedo. Se você for pra rua, você eu acho perde muita coisa. Sim, eu acho que, na verdade, é a própria rotina que se tem trabalhando no cinema que você não tem, simplesmente. Não é tipo, um escritório, você bate seu ponto tal hora e sai tal hora. Não, são, assim, obviamente que são respeitados os limites ali de horário de descanso e tudo mais. Mas as gravações sempre são inesperadas, né? Pode ter uma gravação que vai madrugada fora, ou outra que vai pegar o amanhecer. Então, assim, são horários que nem sempre vai ser o mesmo. Então, você tem que estar ali literalmente disponível. Você tem que estar disponível. Lógico que respeitar os seus limites, respeitar as suas coisas, mas, cara, é aquilo. Quem assiste cinema tá com uma boinazinha e uma pipoquinha na mão. Quem faz cinema tá um zumbi, assim, com café, um negócio. É bem isso. E, assim, é muito diferente o que a gente vê do que vocês fazem. Uma cena que dura 2 minutos na televisão, pra vocês ficou o dia inteiro gravando. Sim. É aquela história que, por exemplo, tem uma pessoa que faz... cada parte da engrenagem tá ali por algum motivo, dá certo e tudo funcionar. Aí, às vezes o trabalho dessa pessoa é por alguma coisa muito pontual ali, mas que sem aquilo não existe. Não iria funcionar. Por exemplo, quantas séries a gente vê e a gente pula a abertura? Cara, quanto tempo demora pra gravar, editar uma abertura, cara? E a gente pula a abertura. Todo mundo pula a abertura. Os créditos. Tem algum cara lá, uma mulher que fica lá sentada. Horas editando aquilo ali. E a gente simplesmente pula. Na Netflix tem o próprio negocinho de pular a abertura e passa despercebido. E existe isso pra tudo. Trabalhos, assim, que são tão minuciosos que passam despercebido. E você sente só quando não tem. Quando tá ruim. Aí você fala, nossa, tem alguma coisa estranha, isso aqui tá ruim. E você não sabe o que é. Mas quando tá lá tudo impecável, a gente só tende a dar mérito pro elenco e pra direção. É sempre só as atrizes que arrasaram e a direção que tá mesmo ali. assim, quando a direção ganha os créditos. Sim. E não só o elenco, que é maravilhoso e sobressaiu. Eu acho que agora a gente tá com um caminho diferente, né? Começando de realmente olharem um pouco mais para os outros departamentos. Mas há um tempo atrás, nem a direção, né? Tipo, era a produtora que estava por trás disso tudo. Então, era a produtora e o elenco e acabou. Né? A produção, o elenco e acabou. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tá no caminho, mas é muita luta ainda para conquistar. A gente é um bebê, né? A gente é a 7ª arte. Então, a última arte a ser definida como arte. Então, muitas conquistas ainda que tem que ser vindas ainda. E essas dificuldades agregaram na sua vida para você ser a profissional que você é hoje? Cara, com certeza. Eu acho que, assim, não existe outro caminho senão errando, senão passando por alguma situação difícil, senão saindo da sua zona de conforto. Não existe outro caminho, senão você vai ficar sempre alienado ou achando que aquilo ali que você tá bom e nunca vai chegar além, sabe? Então, com certeza, indispensável, assim, procure errar, sabe? Procure errar, procure, na verdade, fazer, porque fazendo você vai errar em algum momento e aí você vai ver o que é pra fazer dessa vez. E então, você aprende nos erros. A gente nunca vai aprender se a gente não errar.
Isso é bem óbvio, assim. Sim. E se a gente não se desafiar também. Não... Mas é difícil, sabe? Porque é a tendência do ser humano. A gente não quer passar por dor, a gente não quer passar por sofrimento, a gente não quer passar por essas situações. Então, a gente procura sempre ficar no mais confortável possível. No caminho mais fácil. Então, é muito perigoso até. Se você não ficar ligado, a gente pode se deixar ir para uns caminhos, se acomodar e... Enfim, acabar perdendo experiências incríveis e descobrindo coisas sobre você mesmo que você nem sabia. Chega daqui 5, 6 anos, você olha pra trás, ou O até que eu fiz, né? Eu só estou sobrevivendo e vivendo no automático. Ou 10, 20 anos, você vira e fala, cara, o que eu fiz? Eu perdi toda a minha juventude pelo simples fato que eu não quis arriscar uma coisa que poderia ter mudado a trajetória da minha vida. Sim, cada passo, assim, tá aqui hoje, sabe? Tá aqui hoje pode ser pode mudar a vida de cada um que tá aqui, sabe? Todo mundo. Então, com certeza. Ou seja, gente, aceite os desafios da vida. A lição do dia é essa, aceite. E mesmo que seja difícil, eu acho que a gente passa por dificuldades e as dificuldades te tornam mais fortes. Sim. E te fazem pessoas melhores. Eu acho que não tem como você evoluir como ser humano sem ser na dificuldade também. Na verdade, é o que você vai fazer a partir daí, né? O que você vai fazer quando você se depara com essa situação. E aí, enfim, procurar uma rede de apoio se você não tem em casa, se você não tem com os amigos. Então, é sempre o que você vai fazer. Só é uma luta com você mesmo. Você é o próprio obstáculo, sabe? Tem que desbloquear, assim, umas crenças que a gente fica nessa de... Ai. A gente tem aquela coisa... eu acho que vem até mesmo de família. A gente tem todos aqueles preceitos que a gente tem que cumprir e tem que seguir o que nossos pais dizem que precisamos fazer. E a gente... Sim. Eu acho que, pelo menos a nossa geração, eu vejo isso muito de viver sobre uma pressão dos pais de que você tem que ser o filho perfeito, o filho ideal, você tem que fazer tal faculdade porque é o meu sonho. Que muitos dos nossos pais não conseguiu cumprir esse sonho para eles e coloca essa expectativa em cima da gente, sendo que a nossa vida é nossa. A gente não tem que ter medo de decepcionar os nossos pais, né? Então, a gente tem que viver por nós mesmos. E, assim, eles são adultos, né? A gente tá ali aprendendo e passando por coisas que eles já passaram. Mas é muito importante também entender que eles também têm o tempo deles de gerirem as situações, porque são gerações diferentes. E, enfim, ter paciência, mas entender os seus próprios limites também. E saber impor esses limites, né? Tipo, não, aqui não e tal. Aqui já não tá muito legal, não tá confortável. Conversar. Eu acho que isso é extremamente importante também. Eu vejo dessa forma. E eu vejo que talvez a nossa geração futura vai vir com esse pensamento mais tranquilo. Porque a nossa geração, eu sinto que é uma geração que se cobra muito sobre tudo. Muito. Eu tenho um sobrinho de 14 anos. Que é o mais velho. O mais velho tem 14 anos. E eu acho que ele é muito mais maduro em relação a isso, de não suprir as expectativas da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, e fazer o que ele tem vontade. Ele é todo rebeldinho, não é certo. Não é certo, mas eu vejo que, assim, é uma geração que vem muito mais pensando no outro. Eu acho que é uma geração mais empática do que foi a nossa geração. Eu acho que, assim, a nossa geração tem uma coisa de se comparar muito, né? Eu acho que a gente tem, obviamente, que tem a ver com a internet, as redes sociais. Isso daí é falado até aos montes, até em exagero. Mas é que é um fato. Então, a gente se cobra muito porque a gente se compara e tem medo de não estar fazendo alguma coisa importante a todo segundo e tem esse movimento de, caramba, eu tenho que acordar todos os dias. 6 horas, malhar, ir pra faculdade. Fazer tudo. Ser super produtivo. Assim, é incrível se você consegue ser assim. A Nathalie é essa pessoa. É assim. A Nathalie é essa pessoa. É incrível se você consegue ser assim. É meu sonho. Acordar assim. 6, super produtivo, fazer 1 milhão de coisas, mas tem dia que você não vai conseguir. Não, cara, e até porque, assim, cada um tem a sua realidade, sabe? Entende
o que funciona pra você. Você tem que também entender aonde você não pode se deixar levar pra uma coisa, se deixar acomodar, mas também não existe isso de se cobrar num nível que daqui a pouco tudo que você vai fazer você vai achar que Nada tá bom. nada tá bom. Então que você, né, não é capaz de fazer aquilo. Ou, enfim, eu mesmo passo por isso o tempo inteiro. Todos os dias, gente. Eu sempre acho que eu sou uma grande fraude. Em algum momento o Scooby-Doo, os caras lá do Scooby-Doo vão tirar a máscara e A vão fazer Velma, assim, pegadinha. Tipo, juro. Então, aí, eu acho que é tomar cuidado com isso. Mas não existe fórmula mágica, né? Só vivendo. E vivendo pra aprender, assim. Sim, E eu acho que é bem isso, assim, de não querer colocar a sua expectativa de vida na mão de outra pessoa também. sim. O sonho de outra pessoa é de outra pessoa. Você não precisa viver o que a outra pessoa vive pra você ser feliz. Eu acho que parte muito desse princípio também. Assim, cada um tem uma realidade, né? Assim, às vezes vai ser mais fácil falar pra mim, falar por mim, né? Que, em exemplo, em casa eu sempre tive o apoio dos meus pais. Eles sempre tentaram me compreender, mesmo que às vezes pensando diferente e tendo algumas diferenças. Por exemplo, minha mãe odeia tatuagem. Eu tenho o meu braço aqui quase todo fechado. Então, eu lembro que a minha primeira tatuagem, ela chorou horrores. Tipo, no telefone, soluçar. Eu falei pra ela, eu vou fazer um ramo de café, um raminho. Eu falei assim, vou fazer um raminho de café. Coisa pequena! Vou fazer um raminho de café aqui pra minha avó, né? Em homenagem à minha avó. Porque minha avó, ela podia esquecer de tudo, ela tava ficando velhinha, então ela esquecia de tudo, mas o café ela não esquecia. Jamais. Aí eu fiz o ramo de café pra ela. Aí eu cheguei, aí eu apareci com este ramo de café. Coisa pequena! Aí ela, você me falou que era um raminho, não um ramo que pega metade do seu braço. Aí eu falei, Mãe, é um ramo de café. É um ramo. interprete como quiser. Caiu no meu papel. Não, mas é sério. Aí, assim, mesmo com tudo, ela entendia que ela não tinha escolha, sabe? Tipo, a não ser me amar por quem eu sou. Não tem controle da sua vida também. Não, a não ser me amar porque eu não, pelo que eu sou, assim. Eu realmente, e as decisões que eu tomar. Só que não é a realidade de muitas pessoas, sabe? Cara, é muito engraçado você falar isso, porque a minha mãe é assim. Eu tenho 4 tatuagens também. E todas as minhas tatuagens foi uma briga dentro de casa. Desde a primeira até a última, que é a maior. E assim, a última foi na base da ameaça, me xingou, me deu uns tapas. Eu não era nem menina mais, eu tinha 23, eu acho. Eu fiz minha primeira tatuagem com 21, pô. Eu nem fiz novinha. Eu fiz a minha primeira com 22 e eu fiz tudo em 4 meses. As 4 que eu tenho, eu fiz em 4 meses. Não, tá bom. Foi bem rápido, assim. Você tá bem. Eu, em 2 anos, fiz 16 tatuagens. Mas eu não fiz ainda porque ela já ameaçou ser expulsa de casa. Então, eu estou sob a ameaça de ser expulsa de casa. Eu tenho 26 anos e tô nessa ameaça. Mas isso é muito real. Ameaçada. Estou ameaçada, então eu tenho medo, assim. Eu não tenho condição de virar... Tchau, mãe. Sim. Até porque são tatuagens. Você tem o resto da vida inteira pra se rabiscar. E então, eu ainda vou assim, fechar o braço. É a intenção fechar o resto do braço. Mas isso é muito real, assim. Que tem tempo ainda. Os nossos pais colocam uma pressão em cima da gente. E acham que é uma coisa errada. Por N motivos. Ou gerações. Acha que aquilo é errado. E espera que você cumpra o que ele cumpriu no passado. Sendo que a nossa vida... é totalmente diferente. E outra coisa, acho que a gente tá aí pra errar também. Eles já erraram. Não adianta eles virem falar, mas isso aqui vai dar errado. Tá, mas eu preciso olhar e falar, cara, por que isso aqui vai dar errado? Em vez de simplesmente, deu errado, mas me explica o porquê. É isso. Eu acho que quando você pensa em ter um filho, gerar uma criança, tem que entender que você vai fazer a sua parte ali de dar a vida. Depois de dar o básico, assim, né? Educação básica, os princípios e tudo mais. E a partir dali, cara... o que o filho for ser é outra história. A partir dali, tu não tem nada a ver com isso, nada a ver. Mas é difícil, né? Enfim, cada um tem uma cabeça. E
às vezes até pessoas da nossa geração, assim, têm dificuldade de se entender, né? Imagina pessoas que nasceram em décadas diferentes. Diferente. Eu também vejo muito assim que foi um processo muito difícil pra mim na minha vida de assumir, de tudo. Foi um processo que demorou. Até hoje minha mãe não aceita 100%. Ela não aceita, mas assim, ela sabe. E foi um processo que a gente vai levando. E eu tenho uma madrinha que tem a minha idade e a gente sempre conversou muito sobre isso. Que eu precisei do meu processo pra me entender, então ela também precisa. Eu não preciso querer Sim. cortar etapas. Até porque você pode afastar ela ainda mais, né? Eu sei que, assim, é muita responsabilidade pra você ter que estar passando por isso tudo e ainda ter que pensar em como ela vai... Vai se sentir. Mas, assim, não adianta. Da mesma forma que eles tiveram muita paciência com a gente, quando novos a gente tem que ter paciência com eles também. Óbvio que com limites, é aquilo, né? Mas não adianta você surtar com ela nesse momento e, assim, a gente acaba amadurecendo em algumas questões, né? Se você tem que ter algum tipo de embate com seu pai ou com sua mãe e não dá certo, enfim, você amadurece, sabe? E você acaba... Assim, por um lado é ruim, porque você acaba ganhando uma responsabilidade E se machucando. e uma pressão, e se machucando, mas enfim, é o que faz, de fato, a gente E até ser mesmo se o que é. conhecer. Eu acho que muitos dos embates que eu tive lá atrás me fizeram ser o que eu sou hoje e me conhecer, assim. Acho que Sim. a gente tem essa... E o tempo é o melhor remédio, né, cara? Com certeza. Tipo, o tempo é o melhor remédio, então... Não tem nada que o tempo não cure. Isso é real. Gente, a gente já entrou num papo todo... Profundíssimo. Mal começou e já tá num papo super profundo. Tá vendo? Eu ia sempre pra um lado psicológico. Ela é psicóloga do rolê, tá? Cara, muita gente fala. É literalmente psicóloga do rolê, já entrando nesse papo profundo aqui. Era pra gente começar falando de carreira já... Mas uma coisa leva a outra, Leva a cara. outra, não tem jeito, gente. Já foi aprofundando. Mas voltando a falar de carreira, Lari, o que uma assistente de direção faz? Cara, Faz tudo. Não, ela não faz tudo. Quase. Assim, acho que é impossível uma pessoa só fazer tudo que tem que fazer pra produzir um filme. Mas, enfim, ela é quem gerencia tudo. O assistente de direção é quem planeja cada segundo ali do que vai acontecer, o que a gente vai gravar quando, enfim, e também comunica todo o conceito de direção, né, daquele projeto pro resto da equipe. É uma ponte entre a equipe e o diretor. É como se fosse o braço direito. Ele não é um assistente do diretor, do tipo assim... Ai, pega água pra mim. Não só essas coisas, mas questões como, assim, um assistente de diretor, né? Assistente do diretor. Faria, então, nesse dia eu tenho um compromisso, eu não vou poder vir, Você ou então assume fala aí. lá. Não, eu sou como se fosse um assistente do projeto, sabe? Não é nem um assistente, é como se fosse um gerente, né? Vamos dizer assim, é um gerente do projeto. Ele trabalha completamente ligado com a direção, mas não tem a ver com assistente, né? Tipo, eu não sei nem o que é esse nome. Até hoje, todo mundo trabalha com assistente de direção, não entende por quê. Mas é muito incrível, porque, assim, você idealiza tudo, né? Não sozinho, mas pensa em como tem um olhar mais, assim, de fora, né? Como que cada coisa vai acontecer no seu lugar. Você planeja, sabe qual hora vai acontecer cada coisa num dia do set, né? Tem a ordem do dia, que é o documento que você escala tudo, desde elenco até a equipe inteira, horários de refeição, horários de desprodução, de deslocamento, tudo que chega, maquinário, enfim. Aí, então, quando você vê que tudo tá pronto, tudo aconteceu, você se sente muito realizado. Tipo, caramba. Aquele documento é uma folha só, cara. Mas é como se fosse... A folha da vitória. Cara, é como se fosse um quadro que é respeitado a todo momento. Você olha, ele te salva. E então, assim... É muito gratificante quando você chega no final e vê que tudo rolou. Mas é isso que o assistente de direção faz. Assim, o primeiro assistente de direção, né? Isso que eu falo. Porque
Não existe só o primeiro, existe o segundo, o terceiro. E eles podem ser divididos, as funções, dependendo da demanda do projeto, né? Se for um projeto menor ou maior. Mas, no geral, eles se comunicam entre si, né? O segundo assistente vai estar ali ou na base produzindo os documentos, ou então levando o elenco pro camarim, pegando na maquiagem, levando pro set, esse tipo de coisa. E o terceiro com figuração, enfim, tudo relacionado a fazer o set andar, né? Tipo, principalmente com relação ao elenco também, né? Passar a marcação pro elenco na hora da cena. Tipo, você vem daqui, você faz isso. Então, é tudo voltado ao elenco e à equipe, né? As relações pessoais que você tem ali, mas sempre com o conceito do diretor ali em suas mãos, a responsabilidade, né? De você passar para frente a ideia. Então, o assistente de direção tem que praticamente pensar com a cabeça, né, conjunta. Tem que ser um neurôniozinho só. Juntar uma cabeça na outra. É quase que isso, né? E trazer soluções. Eu costumo também falar que o assistente de direção é quem traz soluções. Não só ele, né? Tem várias outras pessoas que podem fazer isso também. Mas principalmente ele, porque ele sabe de tudo, sabe? Ela sabe tudo. Nem sempre, tá? Às vezes a gente tá no desespero. Às vezes a gente tá no desespero onde você já não sabe nem qual é o seu nome mais. Mas, no geral, você tem essa responsabilidade de trazer soluções, de não se desesperar, de trazer controle, saber... enfim, dar apoio para a equipe e trazer um ambiente legal de se trabalhar, sabe? Pelo menos, eu como profissional tenho muito esse objetivo. Trazer um ambiente onde seja legal de trabalhar. Assim, sempre querendo não impor, assim, limites e tal. Você tem que ter uma certa firmeza quando você fala, porque senão, né, às vezes você pode se deixar muito frouxo, assim, as coisas se perdem. Mas sempre deixando um ambiente legal de se trabalhar e com respeito e é isso. Lari, qual que é a maior dificuldade de trabalhar com o mercado de audiovisual aqui no Brasil? Cara, falando do mercado independente, né? Acho que a maior dificuldade é não ter todas as ferramentas. Assim, não ter recursos, né? Que aí você não tem um patrocínio, você não tem uma verba que você queria ter, sabe? Enfim, também isso tá ligado com falta de apoio, né? Na cultura, enfim, investimentos. E aí acaba que pro cinema independente fica complicado. E aí, quando você precisa arrumar soluções, lidar com problemas e tudo, qualquer problema significa dinheiro. A produção independente fica um pouquinho sacrificada nesse sentido. Então, a gente tem que ser muito criativo para tudo, para arrumar solução. Realmente pensar fora da caixinha. E no mercado, em geral, eu acho que entrar mesmo, sabe? Tipo assim, tem muitas dificuldades, né? Enfim, em trabalhar no audiovisual. Mas eu acho que entrar, conviver com a falta de oportunidades, assim... tudo bem, se você entra, você tem um nome, beleza. Mas até você chegar lá, cara, tu vai estar uma hora com, uma hora sem... enfim, não tem... Por falta de investimento, tem a falta de... né? Tipo assim, por mais que tenha crescido, né? Óbvio. Vem crescendo nos últimos anos. Exatamente. Até com os streams e tudo mais, tem dado muitas oportunidades. O YouTube também tem muita oportunidade no audiovisual em si. Mas, mesmo assim, também cresceu muita demanda de profissionais trabalhando com isso agora. Então, é isso. Eu acho também que a questão, assim, a gente tá falando da Rio de Janeiro. É muito mais fácil conseguir aqui no Rio fazer essas produções do que você pegar, por exemplo, Nordeste do Brasil. A gente não... Com certeza, se falando do Rio, São Paulo até bem mais que aqui. Bem mais. Mas
Quando a gente fala de metrópole, né? A gente pensa em indústria, a gente pensa em São Paulo e Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Mas tem muitas produções que são feitas em outros estados, tem bastante coisa, mas obviamente que não é igual. Não é igual. E Mas acaba tem que a bastante gente coisa. não é nem que não acompanha, mas fica mais difícil pra gente ter acesso a esse tipo de conteúdo por ser mais distante também, né? Às vezes até tem coisas que são produções que não são do Rio e São Paulo, a gente nem fica sabendo, né? A gente sempre acha que tudo vai ser do Rio e de São Paulo, mas não é bem assim, não. Aí pro cara sair lá do Nordeste pra vir pro Rio, pra vir pra São Paulo, pra poder gravar, fica muito difícil. Pra poder Sim. trabalhar com audiovisual no Brasil fica muito complicado. Sim, eu acho que se a gente for, assim, esperançoso, a gente vai ter cada vez mais polos, né, cinematográficos, enfim, e de audiovisual em cada cantinho do Brasil. Assim, contando cada pedacinho da nossa cultura, sabe? Porque a gente tem muita riqueza de tudo, a gente tem muita história, sabe? Muita matéria para trabalhar. Então, é muita oportunidade. Eu acho que seria, assim, um desperdício se a gente não for crescer nesse nível que a gente pode crescer, sabe? E não contar essas histórias também, ficar contando histórias Sim. só daqui. Cara, Ou tem- então coisas que são espelhadas em histórias lá de fora, Lá de sabe? fora. Numa fórmula, numa jornada do herói, nisso, aquilo, coisas que a gente já tá cansado de saber. Isso daí não vai deixar de existir, que é o que vende, que é É o que vem. O que todo mundo quer ver. é o comercial, exatamente. Mas tem público pra tudo também, eu acho que. Tem. Websérie, cara. Tipo, quem diria que hoje em dia a gente teria dentro do YouTube um mercado que sustenta pessoas, cara. Não só com canais, enfim, com YouTubers e tal, mas com relação a cinema dentro do YouTube, né? Isso ser um mercado. Isso E tá há um crescendo pouco cada tempo dia atrás, mais. sim, há pouco tempo atrás a gente não imaginaria isso, sabe? E até hoje, na verdade, não é levado a sério. Quando você fala, eu trabalho uma produção de websérie e tal, a pessoa fala, ah, tá bom, sabe? Tipo, Não se dá nem o trabalho de ir sim, lá pesquisar pra ver é. um episódio. Um episódio, não Não, precisa ver tudo. Mas veja um episódio antes de julgar aquilo ali. eu acho que assim, quem é do mercado, quem é do meio, tem noção um pouco mais. Mas mesmo assim, ainda existem, né, a- as, as coisas que estão mais aos olhos do público e que realmente tem mais alcance e tal. Por mais que o próprio YouTube tenha um alcance muito grande, né? É um mercado que ainda tá muito no comecinho. Então, e por mais que já esteja gigante, né? Mas ainda tá muito no comecinho. Acho que pode, tipo, ir bem mais além. Eu acho que é muito interessante você falando isso, porque a gente tem um ponto off. E eu acho que a galera começou a entender o que é a produção independente a partir dos pontos offs. E eu acho que. Eu não sei se você tem essa noção, mas vocês estão fazendo a história do audiovisual. Sabe? A pontuação em si está fazendo a história do audiovisual. Que muita gente começou a acompanhar aquilo ali, começa pela série, gosta da série, etc. Mas acaba acompanhando os pontos offs e começa, talvez muita galera, muito adolescente aí, tá vendo ponto off, começa a se interessar pelos bastidores, que até 2, 3 meses atrás não tinha entendimento do que era um bastidor também. Cara, isso é muito, muito maneiro mesmo. E é uma coisa que é muito legal de ver. Você não tem tanto acesso assim a bastidores das coisas, né? Muita coisa é confidencial e às vezes até mesmo a gente na pontuação, a gente não consegue mostrar tudo pra vocês. Mas o que a gente mostra ainda assim, a gente vê uma resposta muito positiva da galera, que o pessoal gosta mesmo do por trás das cenas, sabe? Do making off. E é realmente onde a gente vive, né? É onde a gente vive, É o no dia a making dia, off. aquilo ali. Exatamente. E no making off ainda assim tem várias camadas ali que não tem como você perceber, ou você não tem como mostrar nos cortes do ponto off. Mesmo assim, é muito além daquilo lá, né? Bastante. Mas é muito legal, porque
é muito maneiro você saber que tem alguém se inspirando naquilo que você está fazendo. E eu gostaria, por exemplo, de quando comecei a pensar em fazer cinema, é, ter, assim, acesso tão rápido e fácil, de repente, a um making-of, assim, de alguma coisa mais próxima, né, da realidade. Não, Mas palpável. Hollywood e aqueles estúdios imensos e produções enormes. Tipo, alguma coisa que fala, cara, eles fizeram, eu também consigo, Eles sabe? conseguiram, chegaram onde Sim, chegaram. E uma coisa palpável também, porque a gente falar de. Até mesmo falar da Globo. Cara, são produções imensas que você pega um cara lá no Nordeste e fala, pô, na Globo, fica muito distante, é uma coisa que sim. não é palpável, Você humaniza, né? Você humaniza. humaniza a profissão, humaniza tudo. E percebe que, cara, não existe certo ou errado. Você vai fazer do seu jeito. A arte é assim, sempre foi. Porque precisa existir uma caixinha de como você vai fazer, ou se você fizer dessa forma, você é menor que alguém, ou sabe? Então, é realmente para você ver aquilo e explorar, e ter vontade de não ter medo de fazer, sabe? E fazer aquilo, né? Lidar com as consequências dos riscos também, mas essa que é a graça. Os riscos vão estar aí, mas independente Sim, do que você escolher, eu acho que na vida a gente tá aí pra correr riscos, independente de qual área você vai seguir. É, sim. ela vai estar aí, né? Você acha que as mulheres estão ocupando mais esse espaço? Cara, com certeza. Assim, ultimamente eu conheço mais mulheres que trabalham no audiovisual, mas assim, obviamente que não é que eu conheço mais mulheres, mas é porque eu tenho muito um grupo De de mulheres. apoio, de suporte de mulheres que trabalham no audiovisual. A gente tem grupo em WhatsApp, a gente troca tudo, sabe? Fala sobre tudo, né, em grupo, tem um apoio ali em si. Então, é cada vez mais a gente ocupando esses espaços que são realmente é, quase que pensados, programados para serem feitos por homens. Então, até mesmo Stupid Wife, na primeira temporada a gente tinha mais mulheres do que a gente teve agora, mas ainda assim a gente tem muita mulher na equipe. E não é assim, sabe, no mercado. Não é mesmo. Mas é, é por isso que dá mais vontade de continuar fazendo, sabe? E falar, cara, eu sou assistente de direção, quero ser ainda maior, quero dirigir minhas coisas e eu posso, sabe? Então, principalmente, você vendo ali Nathalie e Priscila dirigindo a própria série delas, você vê a gente ocupando esses espaços, sim. E, cara, procurar a rede de apoio é importantíssimo, assim, porque não é fácil, sabe? Você vai se encontrar com desafios todos os dias, enfim, alguém não te levando a sério, mas mas é tá ali, só tá ali, sabe? Pra dizer, cara, eu estou aqui, eu sou mulher e eu estou fazendo melhor do que qualquer um. E assim, eu acho que é um ambiente que foi muito pensado para homens ocupar cargos Sim, de diretor, cara. Todo homem que pensa né, no bastidor do cinema, ele quer estar ali, ser o diretor. E isso é muito pensado para os homens, que é o que a nossa sociedade, infelizmente, faz, é pensar literalmente tudo para os homens. E ver mulheres conquistando esse espaço cada dia mais é muito interessante. sim. E dar munição para outras crianças, outras adolescentes que estão começando agora a falar, cara, eu posso chegar lá onde elas chegaram. E acaba que vocês são inspirações, assim. Você tem essa noção que você é inspiração para outras meninas? Cara, assim, ter noção eu não tenho de entender isso de fato. Assim, mas sentir, eu sinto pelo carinho que eu recebo. Mas é muito doido, porque é realmente isso. Toda vez que eu tô em uma produção e tem muitas mulheres, ou tem mulheres ocupando cargos que normalmente não seriam mulheres que estariam ali, por exemplo, no áudio e na fotografia e na direção também, são as áreas mais técnicas, né? São lugares onde não tem lugar, sabe? Não tem vez para mulher.
Então, É sempre os homens que estão ali ocupando. quando eu vejo que são mulheres, enfim, tem mais mulher na produção, eu fico muito confortável, fico muito feliz, assim. Chego a respirar mais leve, sabe? Não pelo fato de... Ah, você não gosta de trabalhar com homens. Não, longe disso. Mas eu fico muito feliz, sabe? Porque eu me sinto motivada também. E ver outras mulheres conquistando o espaço Sim, delas. eu me sinto motivada de realmente... cara, ela tá ali, eu tô aqui, sabe? E ter gás pra continuar. Porque há muito tempo atrás não ia ter esse espaço, sabe? Aí eu fico muito feliz de estar ocupando esse espaço também. Você também? Já que a gente falou de fãs, eu vou te fazer uma pergunta que os seus fãs perguntaram muito. Principalmente os fãs do Estúpido Wife. Que é o seguinte. O que a Buiá falou no seu ouvido? É óbvio que ia ter essa pergunta, né? Não tem como faltar. Gente, mas a graça é vocês não saberem. Não. Porque ela me falou a lista do mercado dela. Mentira. Mas imagina, a graça é não saber, a graça tá no mistério. Jamais. A plateia aqui toda tá querendo saber o que a Buiá falou. Ah, gente, ela que tem que contar, porque foi ela que falou. Mas Por que você me perturbou, não perturbou ela? Mas todo mundo perturba ela também. Eu vejo a galera lá, ó, mandando mensagem pra ela perguntando. Eu não vejo, não. Não vejo, não. Mas, gente, a graça eu não sabia. Ela vai fugir da pergunta, viu? Gente, eu tentei. Não, você fez sua parte. Desculpa, gente, não me odeie. Vou tirar meu corpo fora, porque a minha parte eu fiz. Eu tentei. Porque aí vai deixar de ser uma graça, vai deixar de ser um mistério. Sabe? Não, sacanagem, vou. Eu fiz a minha parte, eu não tenho culpa. Não odeiem ela, pode botar a culpa em mim. Viu, né? Estou livre dessa culpa aí, tá? Lari, agora a gente vai para as perguntas aleatórias. E eu queria saber uma música que te define. Cara, uma música me definir, uma só. Uma música. É impossível, acho que é impossível. Assim, eu ouço música todos os dias. Música é uma coisa que tá muito dentro da minha rotina. Mas assim, eu acho que seria alguma coisa... Não vou escolher uma música só, posso escolher uma banda, tipo... Quantas você quiser. Não, um grupo. Pode, claro. Tá. É o 5 a 5, que é um grupo de MPB contemporâneo. As músicas deles são sempre músicas que... Todas as músicas contam um pouquinho de alguma fase da minha vida. Todas. Então acho que seria... alguma música deles, várias músicas deles. E você tem algum ritual, assim, antes de começar as gravações? Com música, como que é? Cara, com música especificamente não, mas eu tenho um ritual depois que termina de gravar, né? Assim, eu tento sempre voltar pra mim e pensar o que eu errei hoje, aonde eu posso melhorar, o que deu errado... que eu posso fazer melhor amanhã. Aí eu acho que isso me centraliza um pouco. Porque assim, a gente pode tender a um erro muito grande se a gente ficar muito na afobação ou deixar o estresse subir a tua cabeça. Então, eu tento fazer esse processo, né, depois das gravações, pra no dia seguinte eu estar zeradinha. Mas com música específica, não. Assim. Ô, Lari, já que você falou nisso, a gente vai falar da primeira temporada, porque é o que a galera viu. Tem uma cena na primeira temporada que é a cena da casinha. Como você se prepara para essas cenas que são densas e são... nos bastidores, quem assistiu os ponto off viu que todo mundo saiu emocionado. Sim. Como que você se prepara para essas cenas? Cara, são cenas onde eu tento sempre falar com a equipe inteira. Eu tô falando agora como assistente de direção, porque na primeira temporada eu não tava nesse papel, mas de qualquer forma serve pra tudo. É falar com a equipe inteira, tá todo mundo muito na mesma energia, sabe? Eu acredito muito em energia e, cara, não daria certo ali se não tivesse todo mundo emanando aquele pensamento pra dar certo, sabe? Óbvio que nem sempre é só isso que basta, na verdade nunca é só isso que basta, mas é uma parte fundamental para dar um ambiente, proporcionar um ambiente
melhor possível para as meninas estarem nessas cenas que são complicadíssimas. Então, assim, tá todo mundo com a energia segurando, sabe? Quase que não existindo ali. Se comunicando entre os olhares, sempre em silêncio, concentrados. Todo mundo estando concentrado nessas cenas e respeitando o trabalho do outro, elas conseguem potencializar ainda mais o trabalho delas e foi o que aconteceu, sabe? A gente viu que essas cenas, elas entregaram, assim, deram o nome delas mesmo. Então, eu sou muito orgulhosa de ter participado. E, assim, essas cenas são as cenas que depois, quando eu vou ver, assistir, né, eu fico muito feliz de ter pensado, caraca, e eu gosto muito de As gravar. cenas tristes, as meninas lá chorando. E eu, assim... E a Larissa lá rindo, Não, super feliz. Não Tá entenda- vendo, né? Olha o que as Priscilas passam e a Larissa lá rindo. Eu não entenda mal. Mas são as cenas em que eu fico assim, não é feliz, mas é orgulhosa. Mas é feliz É feliz porque pela cena em si é felicidade. ter dado certo. Porque, exatamente. E assim, orgulhosa de ter feito aquilo ficar daquele jeito, sabe? E são cenas que eu gosto muito de gravar, de estar ali concentrada. É onde eu sinto... Não sei, é como se fosse um tchan por dentro, sabe? Que você sente, caraca, é isso que eu gosto de fazer. Nessas cenas são as cenas não só de choro ou tá acontecendo algo triste, mas as cenas que são mais difíceis de gravar. Que seja alguma cena tensa de briga, alguma cena tensa de, caraca, a pessoa, aconteceu alguma coisa muito... Um acidente, por exemplo. Sim, eu tô falando num geral, né, meio mais abrangente, mas o Uhum. acidente, enfim, essas cenas são as cenas que eu fico mais, assim, muito focada, sabe? Muito com sangue no olho, sinto quase que querendo sugar tudo dali, então eu fico muito concentrada e são as que eu mais gosto de fazer. E o seu emocional nessas cenas, assim? Ainda mais as cenas tristes, como que ele sai da cena? Cara, eu choro Tá nas vendo? gravações. Pelo menos ela chora vendo. Quando ela Nas vê gravações. fazer, ela tá chorando, mas depois ela ri. Eu choro. Equilíbrio. Eu choro, tipo assim, não são em todas, porque na maioria das vezes eu tô com a cabeça em outro lugar. A cena tá rodando, é quase que um mecânico pra mim. Não, eu tô aqui já pensando na próxima coisa e tudo mais. Mas quando tem alguma oportunidade, quando por exemplo, essas cenas assim, onde eu tenho que estar parada ali olhando, e eu também gosto de observar muito, né? Então, quando eu tenho oportunidade, eu paro, observo e fico prestando atenção nos detalhes. E quando eu tô muito concentrada assim, cara, ao vivo, assim, você vê de perto ali acontecendo, é muito mágico. E é óbvio que isso potencializa ainda mais quando tem o tratamento, o corte, a edição, o som, tudo pra chegar aquilo lá potencializado Pra quem na tá tua vendo. casa. Mas se nas gravações eu já choro, assim, ainda mais se for algum assunto que, ai, tipo, eu já passei, eu me identifiquei, porque essa série traz muito isso, né? Assuntos onde você se identifica, em algum lugar você se identifica. Já era. Aí eu choro. Também vem buiar com aqueles olhos, chorando e fazendo... Não consigo. A Bia olhou, chorou. Cara, ela tem um poder de me fazer chorar. Mas no geral, as duas, sempre quando tinha essas cenas, assim, mais tensas, ou cenas, até cenas felizes, sabe? De amorzinho dela, elas super apaixonadas. Eu sou muito manteiga derretida, então eu tô lá, assim, olhava assim, tá, uma parte da equipe, até o Lucas Apóstolo na câmera. Ele dá o corte e depois você olha, ele tá limpando, assim. Isso é muito legal, assim, porque se vocês estão lá, estão vendo o que tá acontecendo, tá vendo ao vivo e sabe, porque é tudo diferente. A gente que tá vendo em casa, quem tá vendo em casa vê na ordem cronológica, tudo bonitinho, Sim. tudo montado. Vocês estão vendo partes É. de uma história que vai ser contada. Se vocês estão se emocionando, imagina o público do outro Sim. lado vendo. Sim. Cara, eu acho que pra gente é muito emocionante porque a gente vive ali cada etapa do processo com elas. Então, quando a gente vê, a gente sabe às vezes quais são as cenas. Eu, principalmente, sei quais são as cenas que elas falam que
essa vai ser mais difícil pra mim, essa daqui eu preciso estar mais concentrada, nanana. Eu tenho que saber quais são essas cenas. Então, quando eu chego lá e acontece e foi lindo, tipo, eu choro não só pela dramaturgia, Pela cena em mas si, por mas elas também, sabe? De ver que aconteceu enfim, é uma explosão por de ter dado coisas. certo, por Sim, ter se materializado o sonho de vocês, né? Ter saído do papel aquilo que vocês tanto ensaiaram. sim, é muito, muito bom, ainda mais porque todo mundo é realmente amigo. Então, quando a gente vê, eu pelo menos, quando eu vejo um trabalho de um amigo meu que ficou foda, sabe? Tipo, a gente tá ali trabalhando junto, eu realmente fico muito feliz. Então, diversas vezes eu chorava, aí, enfim, todo mundo em algum momento nesse set chorou. Não teve uma pessoa que não chorou. É o orgulho do amigo também, né? Você tá vendo o seu amigo ali dar o seu melhor e ver a cena sair do jeito que vocês planejaram. Não tem como você não se orgulhar pelo trabalho Sim. que o outro tá fazendo. A gente se esforça muito pra chegar ao resultado que chega no final. Então, quando a gente vê que tá certo, é uma sensação muito boa, porque é realmente todo mundo se dedicando muito e dando sangue mesmo. Aí é muito feliz mesmo. O que você acha que a gente pode esperar pra essa segunda temporada? Cara, Choros. eu estou, assim, ansiosíssima, né? Porque eu não participo da pós-produção. Então eu só vejo quando tá acontecendo a gravação e depois disso, beijo, tchau. Eu não vejo mais nada. Então eu estou ansiosíssima. Assim, eu quero muito ver a reação de todo mundo, porque coisas irão acontecer. Tem muita coisa pra vir aí. Vem aí. Vem muito Mas aí. enfim, o que você já sabe, né? Luísa querendo respostas e tudo mais. E muito legal, gente. Tá bem legal. Eu acho que assim, vai ser ainda maior assim do que a primeira temporada. Que, porra, eu sinto que a história da primeira temporada já era muito forte. Mas essa agora também tem muitos momentos legais. Teve alguma cena, assim, que você pode contar sem dar spoiler, que te marcou profundamente nessa segunda temporada? Alguma cena que me marcou? É. Pô, as cenas que mais me marcaram eu não posso falar. Não tem como. Tá, deixa eu pensar alguma que me marcou Que marcou que não tenha sido. Não seja spoiler, por exemplo. Nossa, zona do perigo, gente. Calma. Deixa eu ligar aqui pra Nathalie. minha assessora. Ô, Nathalie, corre aqui. Ai, cara. Uma cena que me marcou. É porque eu já não lembro mais o que a gente mostrou pra vocês e o que a gente não mostrou. Já tem bastante tempo também que foi gravado, né? Faz um mês, eu acho que acabou as gravações. Já mais um pouco de um mês. Mas... Cara, as cenas com o Tomás são sempre uma coisa que me marca. Sempre. É muito único trabalhar com uma criança do set, ainda mais quando se tem algumas cenas tensas. Então, eu acho que isso. Mas, cara, não adianta. Todas as cenas quando fala a cena que me marcou, vem alguma cena que eu não posso falar. Não pode falar. Todas. Lara, já que você falou do Tomás, deixa eu te perguntar. Ver o Tomás atuando te faz lembrar da sua infância, assim, pelo fato que você já passou por isso? Boa pergunta. Pior é que eu lembro. Lembro sim. Assim, completamente diferente. Porque eu, quando criança, não tinha nada a ver com o Tomás. O Tomás, ele é, assim... Ele é muito já adultinho, sabe? Tipo, não é fácil manipular ele. Mesmo. Tipo, no sentido de manipular, no sentido de você contornar a situação. Ele não é bobo, tá ligado? Ele sabe o que tá acontecendo. Ele sabe muito. Assim, eu era esperta, mas eu sempre, tipo, fui muito tranquila, sabe, com as coisas. Então, eu não questionava tantas coisas, eu só ia, sabe? Ele questiona tudo, ele é muito espertinho, sabe? Então, me lembra, sim, pelo fato da idade, né? E de ver ele falando que tal, quando ele crescer, não sei o que, ele queria ser ator. Então, me lembra, sim, bastante. Lara, e você tem vontade de voltar a atuar? Cara, no momento, não. No momento eu tô bem focada
na minha carreira mesmo, como no departamento de direção. Então, assim, no momento eu tô bem focada, não consigo imaginar agora. Mas, assim, Nunca diga nunca. a vida é muito, sei lá, cara, é tanta coisa. Então, eu não posso dizer que, sei lá, um dia vai bater assim, vou tentar, vou voltar. Lari, agora a gente vai pra pergunta dos seus fãs. A primeira pergunta é da Duda Salles. Perguntamos pra todo mundo sobre sonhos, independente de serem os mais distantes ou não. Mas queria saber quais os seus sonhos que você acha que está mais perto de alcançar. Cara, qual eu tô mais perto de alcançar? Isso aí. Eu acho que talvez dos todos os sonhos que eu tenha, o mais próximo de alcançar é dirigir um projeto meu. Porque todos os outros eu acho que eu vou precisar de um tempo maior, sabe? Mas eu acho que esse seria o mais próximo. Ai, que legal, que legal. Qual que é o maior perrengue que você já passou na gravação dessa segunda temporada? Foi a Duda também. Um perrengue. Um perrengue. Cara, eu levei tombo, né? Pode contar pra gente, por favor? Eu levei tombo. Eu tava com uma calça pantalona bem molinha e tava com uma bota, mas não era de salto, era de plataforma. Aí eu tinha que ir de um lado pro outro, e a gente tava gravando lá no hotel e o hotel é enorme. Então, dependendo da situação, eu tinha que ir lá pra falar ir lá entregar o ator do não sei o que, buscar não sei o que. Em alguns momentos eu precisei fazer isso. Ou então, caraca, esqueci alguma coisa no meu quarto. Lá. E aí eu ia correndo, né? Sempre numa pressão. Cara, e era de terra. Então, eu acho que em algum momento a minha calça agarrou na minha bota e eu caí, assim. Só que não tinha ninguém, assim, perto de mim. Não tinha ninguém conhecido. Só o pessoal do hotel? Da gravação. Só o pessoal do hotel. Aí eu caí sozinha, olhando assim pras pessoas, eles me olhando. Aí eu tive que me levantar e seguir o rumo. Como se nada tivesse acontecendo. E depois eu fiquei com o joelho ralado. Aí, todo mundo me gastou esse dia, o dia inteiro. Mas deu uma machucadinha, mas Tati, maravilhosa, cuidou de mim, passou metiolate. Lari, você já recebeu alguma cantada inusitada no Instagram? Foi a Central Honorato que mandou essa pergunta. Cara, eu já recebi. Mas assim, tudo muito o pessoal zoando, sabe? Tipo, fazendo graça mesmo. E parece que eles tentam ser os mais criativos possíveis pra me fazer rir. Aí teve uma que... acho até que eu já contei. Ela falou assim... Você... Como é que é? Você é um bombom? Aí eu falei assim, não é você um bombom. Não lembro. Calma aí. Agora eu já contei a graça da cantada, né? Mas é alguma coisa tipo assim, o seu nome é sensação, que você é um bombom. É isso. Aí eu. Sacanagem. Caramba. Foi boa essa. Você continua com a ideia de lançar um livro? É a Central Honorato que mandou essa pra você. Cara, eu tenho essa ideia, mas realmente é um dos meus sonhos que vai precisar de um tempo. Realmente é um dos meus sonhos que vai precisar de um tempo. Eu não comecei a fazer nada, eu não tenho ideias concretas. Não é nada pra agora. Não. É uma coisa que eu tenho vontade mais pra realmente quando eu tiver mais coisas pra contar, sabe? A Sara mandou o seguinte: algum dia você imaginou que iria chegar onde você chegou? Cara, no lugar que eu tô exatamente, eu nunca imaginei. Realmente. Tipo, é muito difícil a gente pensar o caminho todo que a gente vai trilhar, onde é que a gente vai passar. A gente imagina, às vezes a gente já imagina a gente lá, né? Tipo, só que tudo, por onde a gente vai passando, quem a gente vai conhece, as coisas que a gente vai aprendendo, a gente não imagina, então eu não imaginava. Teremos cenas suas dançando bachata nessa temporada? A Gabriela Cristina mandou.
Não teremos dançando bachata. Não terá, gente. Não. A gente tá chegando ao fim, mas antes temos as perguntas engraçadas. E eu quero que você conte uma história engraçada sobre estupro do wife. Sem ser essa que você acabou de contar, que você caiu. Tá bom. Tá. Eu vou contar a do último dia de gravação. A gente tava no último dia de gravação, uma expectativa. E aí era uma cena que tava acontecendo, assim, bem difícil, né, pras atrizes. E pra parte técnica também. Uma cena difícil pra todo mundo. E tinha Tomás. Tomás tinha várias ações nessa cena. E ele... Cara, ele... Às vezes é coisa de lua dele. Tem momentos que ele faz exatamente o que você nem pede 2 vezes. Você diz uma vez, ele vai lá e faz perfeito. E aí você fica, nossa... Como que ele conseguiu? Sim. Tão novinho. Não, e tu fica, cara, incrível. Só que aí tem outros momentos que às vezes ele já não tá tão afim por algum motivo específico, sabe? Ele é criança. É só um dia, não acorda bem. E não acorda bem, tipo, nesse dia ele teve outras cenas e foi tranquilo. Era nesse momento específico ele tava afim de fazer outra coisa. Tipo, não é que ele tava afim de fazer outra coisa, ele não tava concentrado, sabe? Aí... A gente tinha que ter paciência, lógico, uma criança. Então a gente gravou várias vezes. E a gente tinha que horário pra entregar o lugar. Aí, beleza. A gente tá lá no take que a gente acha que vai dar certo. Já tinha corrigido todas as coisas. As meninas lá, o Tomás, ele chegava e ia pro colo das meninas. Aí, beleza, tá com o Tomás lá no colo. A Buiá tá com o Tomás no colo. Aí, eu lá, né, tipo, sem respirar. De repente, eu ouço um maior barulhão. Aí eu, assim, tipo, não era um barulhão estrondoso, mas um barulho, sabe? Que veio assim. Aí eu olho pra trás, o Pablo, que é o técnico, ele tava assim. Olhando pra todo mundo, tipo assim... Quem foi? Que porra é essa, tá ligado? Quem é que fez esse barulho? Ele tava assim, tipo, com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos. Aí eu olhei assim... Não sei. Quando eu olhei, cara, tinha uma pá de gente assim... Aí eu, cara, o que aconteceu? Aí deu corta, eu vi as meninas terminaram a cena tranquilo, tipo, foi ótimo. E eu aqui esperando respostas. Quando a Buiá desce o Tomás do colo, ela olha e fala assim, ele peidou no meu colo. Ah, mentira! O barulho foi o peido do Tomás. Mentira! Juro. Aí, tipo assim... O que vai fazer, né? O Pablo surtou, que é o técnico de som, ele surtou. Ele ficou assim, procurando respostas, o que tá acontecendo. E foi só um pulo Tomás. Cara, assim, E sem desconcentrar elas, né? Elas fizeram a cena. A cena certinha. Sensacional. Eu ia te pedir uma da bastidores de gravações. Se você tiver outra, pode contar. Cara, a gente tem muitas histórias, assim. É uma pérola atrás de pérola, assim. E... Teve um dia que, assim, também era a última cena do dia. Era uma cena... Já tava tarde, sabe? Era uma cena que terminava tarde. Era um dia que terminava tarde. Tava todo mundo muito cansado. Tipo assim, muito exausto. Já zumbi. E... Aí, beleza. As meninas, elas estavam na moto, né? Aí elas estavam com o capacete, as duas. E aí eu tava aqui assim, sabe aquele momento que você já tá cansado e você não sabe se você existe, se você não existe? Tá eu sei nem que eu tava assim. Mais, eu tava assim. Aí, com a claquete na mão. Aí a Esté tava com o boom lá, assim, segurando. Ela viu que eu tava assim. E aí a gente tava esperando alguma coisa resolver pra gente rodar. Aí a Esté falou assim, Larissa, tá tudo bem? Aí eu fui, não tirei o foco de onde eu tava olhando. E eu só dei mó gritão assim. Tá bom. Tipo assim, ela... Tá tudo bem? Aí eu... Tá bom. Eu juro. Tipo assim... Sensacional. Só na hora. E a gente tava já muito cansado. Começou a dar uma crise de riso. A Esté olhou e falou assim... Por que você gritou, cara? Tá bom. Aí eu não sei. Aí a gente começou a ter crise de riso. Foi automático. E a Buiara e a Reis com um capacetezinho. Elas, o que foi? O que foi? Eu quero saber também. A Reis doida pra saber a fofoca. A Buiara já... Que a gente tava rindo.
A mãe acho que já tava meio cansada, nem ligou muito. Mas a Reis tava assim, eu quero saber, eu quero saber. A Priscila pode estar na cama, se ouviu, falou fofoca, a Priscila quer saber o que é. Sim. Mas é. Isso aí. É uma história engraçada sobre férias em família. Cara, férias em família. A gente tava lá no sítio que os meus avós têm em Friburgo. E tem uma fase quando você é criança que você descobre o que é mentira, né? E aí você acha que você tem superpoderes, que você vai fazer as coisas e ninguém vai saber. E minha mãe tava se ligando nisso. E ela falou, eu tenho que cortar isso pelas asas. E o meu avô, ele adora pimenta. Ele tem lá um pote de molho de pimenta, não sei o quê. Aí minha mãe só chegou e falou assim, olha só, eu vi que você tá mentindo. Se eu te pegar mentindo, você vai comer a pimenta. Ela não ia fazer isso. Mas ela, tipo, me ameaçou nesse sentido. Achando que eu ia falar, nossa, a pimenta é o grande monstro da mentira. Eu vou parar de mentir. Aí, eu via, tipo assim, no almoço eu via o meu avô comendo. E ele, assim, come porque ele tem costume, mas são pimentas ardidas que ele cria lá, deixa há anos. Aí eu, meu avô tá comendo, né? Nada demais. É suave. Mas duvido que ela falou, sabe, a criança que fica, duvido que é isso tudo. Aí, quando ela não tava vendo, eu fui abrir o pote, botei o dedinho, eu só botei o dedinho, assim, na boca. e fiz assim. Cara, eu fiquei com a boca deste tamanho, com gelo por dias, assim, 2 dias, eu lembro. Nunca mais ela mentiu depois disso. Sim, assim, agora é uma história engraçada, mas na época eu lembro, Foi a minha mãe riu traumatizada. tanto, ela ria tanto, ela falou, tá vendo? Achou que não ia te dar a pimenta? Traumatizou a criança. Tá vendo? E nem foi ela, eu que fiz por mim mesma, né? Eu gosto disso. A última é sobre escola. E alguma história engraçada na escola. Cara, eu acho que... Escola. Eu acho que a única história, assim, engraçada que eu vou lembrar é de assim, já mais velha, assim, sei lá, uns 12, 13 anos. Eu fiz xixi nas calças. Ah, mentira. Com 12, 13 anos. Eu fiz xixi nas calças na escola. Tipo... Eu não lembro qual era o motivo, sabe? Eu acho que era uma época em que eu tinha que aguardar minha mãe pra alguma coisa e não tinha como entrar, não tinha banheiro, não sei o quê. E aí eu fiz isso no uniforme. Você já era velha. Já era grandinha, uns 12 anos. Juro pra você. É uma história engraçada, tá vendo? Por que eu me humilho assim? Por quê? Desde sempre ela vem se humilhando, galera. Não, eu exponho aqui pra vocês também, né? Tudo bem, tudo certo. Lari, a gente chegou ao fim. Eu quero te agradecer, foi um prazer te ter aqui hoje. Foi muito legal ter gravado contigo. Obrigada. E é isso, gente. Se inscreva no nosso canal, vou deixar nossas redes sociais aqui embaixo também. E é isso, beijos. E até o próximo. Tchau, gente.